Olá, meu nome é João Roberto, sou aqui do Grupo Escoteiro Tibiriçá, faço parte desse grupo desde 1989, quando ingressei com a minha família toda no movimento escoteiro. Me sinto muito feliz em participar, continuar participando, né? Tenho uma função interessante aqui no Grupo Escoteiro, como diretor de método educativo. Eu cuido do método, né, de trabalho de todas as sessões e cuido também da gestão de adultos aqui do nosso Grupo Escoteiro e do Distrito Escoteiro de São Bernardo. Vamos falar um pouquinho sobre o escotismo, né, o movimento escoteiro, no mundo e no Brasil. Ele nasceu a partir da ideia de um militar inglês, né, o Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, em 1907. Ele tinha encerrado a carreira militar dele, né, como servo da rainha, e resolveu que os meninos, né, os jovens da Inglaterra naquela época, estavam precisando de um pouco de escotismo na cabeça dele, né, que ainda não tinha existido. Precisava um pouco de atividades que pudesse fazer com que eles fossem melhores. Então ele resolveu fazer, para fazer um teste, se isso ia funcionar ou não, ele convidou alguns filhos de alguns amigos dele, né, de lá da Inglaterra, e foi fazer um acampamento na ilha de Brownsea, que é uma ilha ali do lado de Londres. Fez um acampamento lá de 10 dias com 20 meninos e aplicou várias técnicas, né, que depois se tornaram técnicas escoteiras, mas técnicas que ele aprendeu no exército, né, de rastreamento, técnica de observação, de jogos, uma série de coisas. E deu tão certo que ele resolveu escrever em fascículos o que hoje é conhecido como o livro de escotismo para rapazes no Brasil. E colocou nas bancas, né, colocaram nas bancas os fascículos dessa história, e os meninos de vários lugares de Londres, da Inglaterra, começaram a ler aquilo, se entusiasmaram, foram montando as suas patrulhas, né, e no início eles faziam escotismo, mas ainda continuavam como gangues. E Baden-Powell então notou que sem a presença do adulto não ia dar certo. Foi aí então que em 1910, quando o escotismo também veio para o Brasil, ele instituiu a presença dos adultos dentro do movimento escoteiro para poder organizar as patrulhas que já tinham se criado. Em 1910, o escotismo chegou no Brasil. A gente tinha uma série de militares da Marinha que tinham ido para a Inglaterra, para buscar o encouraçado Minas Gerais, que o Brasil tinha comprado usado já naquela época, né, em 1910. E foram vários militares, né? E alguns militares levaram seus filhos também, que puderam participar de alguma atividade lá de escotismo no comecinho, e depois trouxeram para o Brasil alguns uniformes, né, alguns lenços, alguns uniformes e também alguns fascículos do escotismo para rapazes. E começaram, atracou no Rio de Janeiro, no ano de 1910, onde foi a primeira sede que na época não era União dos Escoteiros do Brasil, né? Era Escoteiros do Brasil só. Até hoje tem o prédio lá que foi onde foi o primeiro grupo escoteiro. Depois disso, o escotismo foi proliferando para todo lugar do mundo, vários lugares, né? Aqui, inclusive na América do Sul, chegou aqui no Brasil em 1910 e no mesmo momento chegou também no Chile, né? Depois chegou na Argentina e em outros lugares aqui na América do Sul. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, é claro, né? No começo era só escotismo para rapazes mesmo, era só meninos, mas quando ele fez o primeiro encontro de todos lá em Antuérpia, né? Em 1920 ele fez um grande jamboree, né? Que é o encontro de todos, e tinha naquela época já 8.000 participantes. Mas as meninas apareceram lá já com as suas patrulhas também formadas e pediram para ele que queriam participar do movimento escoteiro também. Ele, logicamente, aceitou a ideia e criou, paralelamente, um escotismo para elas, que aqui no Brasil a gente conhece como as bandeirantes, né? As bandeirantes daqui no Brasil. Mas na realidade eram Girl Scouts, né? Que ele criou lá na Inglaterra também e deixou com a irmã dele para cuidar. A irmã dele cuidava disso. Os irmãos pequenos desses todos que estavam lá também queriam participar. Os menores, porque ele só aceitava a partir de 11 anos, né? Que eram os escoteiros. E as meninas que eram guias scouts. E logo depois ele viu que tinha muita criança pequena, a partir dos 6, 7 anos, que queria participar também. Então ele convidou uma amiga dele, a Vera Barclay, para cuidar dessa parte e instituiu também o ramo Lobinho no movimento escoteiro a partir de 1910. Isso, logicamente, cresceu no mundo inteiro, como a gente vê até hoje, né?
O escotismo hoje tem cento e quantos anos? De 2010 para cá, 112 anos já, né, no mundo. Está mais do que instituído. Aqui no Brasil, quando ele chegou em 1910, ele foi crescendo em vários estados, né, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo no começo, com o objetivo de poder juntar o maior número possível de jovens que pudessem praticar, né, baseado em valores, né, que é o fundamento do escotismo. Né? Nós temos 3 pilares, que são Deus, Pátria e Próximo. Né? Nós temos esses pilares para seguir. Então, os grupos escoteiros foram crescendo no Brasil, foram crescendo, e hoje nós temos cerca de 120 mil praticantes, né, do escotismo no Brasil. O nosso grupo é um deles, né? O nosso grupo nasceu em 1979, né? E pequeno, né? Como todos, né? E hoje é um dos maiores grupos aqui do município de São Bernardo do Campo. Eu, particularmente, entrei em 1989, por isso que eu estava enganado aí com a idade, porque minha filha, na época, com 11 anos, queria ser escoteira, né? E me indicaram esse grupo, né? Graças a Deus, o Grupo Escoteiro Tibiriçá. Tínhamos outros, né? Tínhamos mais 2 grupos escoteiros funcionando, 3 grupos na realidade, aqui em São Bernardo, mas a gente optou em entrar aqui. E nós estamos aqui desde então, depois de 33 anos ainda militando aqui no Grupo Escoteiro Tibiriçá. Quando um jovem, um pai dos jovens procura um movimento escoteiro, é porque com certeza ele ouviu falar sobre as benesses que o movimento tem, né? Principalmente a parte educacional, a parte de valores, né? A parte de convivência entre os jovens. E os pais procuram normalmente porque os filhos não têm relacionamento com outras crianças hoje em dia, né? Hoje em dia o relacionamento entre os jovens é muito difícil devido a várias coisas, né? Principalmente a falta de segurança e a morada em prédios, em apartamentos, né? Dificulta um pouco. Quando eles vêm para cá, para o movimento escoteiro, não em particular no nosso grupo, mas em qualquer um dos grupos, eles vêm em busca de aventura. E é o que a gente pode apresentar para eles, a partir de uma certa idade, aventura. No começo, quando as crianças são pequenas, aí com 6 anos e meio até os 10 anos de idade, a gente trabalha na parte lúdica da coisa, trabalhamos na fantasia. Eles vivem uma fantasia como se estivessem vivendo a história do livro da Jungle, do Rudyard Kipling, né, que faz base para o movimento escoteiro dos 6 anos e meio aos 10 anos de idade. Então, todos os adultos que trabalham lá na seção dos pequenos, que a gente chama de alcateia, tem um nome relativo à história, né? Então um é o Aquelá, né, que é o Aquelá é o máximo da alcateia na Jungle. Depois temos o Lobo Gris, temos a Kaa, que era a cobra, temos o Balu, que é o lobo, que é o urso, que ensina as leis da selva para o Mowgli, e assim por diante, né? Então as crianças vivem num mundo lúdico. Quando eles atingem perto dos 11 anos de idade, eles precisam sair da selva que eles vivem, né? Na ilusão, na fantasia, e partir para a cidade dos homens. Aí sim vão começar a viver uma pseudo-aventura, que também não é uma aventura completa ainda, porque ela é muito vigiada. Então eles vão aprender várias técnicas escoteiras, né, desde fazer acampamentos, montar barracas, vivenciar o acampamento, viver em equipe, né, que é o nosso principal lema, né, na vida em equipe. Todos eles estarão juntos, sempre vivenciando isso. Vai a partir daí até os 15 anos de idade, quando eles novamente mudam, deixam dessa pseudo-aventura e vão realmente para um desafio, para os desafios do ramo sênior, né? Vão aplicar tudo que eles aprenderam até então de lobinho, escoteiro, vão aplicar praticamente no que eles vão fazer, nas suas aventuras, nos seus acampamentos. E nós temos outras coisas, temos rafting, temos uma série de coisas, canoagem, né? Temos rapel, uma série de coisas que eles vão praticar nessa idade dos 15 aos 18 anos. Quando atinge os 18 anos, tudo acaba para eles, para nós não. Tudo acaba para eles porque eles passam a ser adultos no movimento escoteiro. Então, a partir dos 21, o lema deles é servir. Então, eles vão começar a servir o próximo, que é o grupo escoteiro dele, o primeiro. E aos outros também, eles vão servir ao público, né? E a comunidade, a sociedade, que aí, então, até os 21 anos, dos 18 aos 21, eles vivem essa também, que não deixa de ser uma aventura, né? Mas dentro dos seus limites,
no ramo pioneiro dentro do movimento escoteiro. Completou 21 anos, infelizmente, é adulto realmente. Ou ele escolhe ficar no grupo e se tornar um escotista, que é quem cuida das crianças, ou um dirigente para cuidar da parte administrativa do grupo, ou simplesmente saem, né? Porque eles estão nesse período de faculdade, de outras coisas, né? De namoro e uma série de coisas que talvez impeça eles de participarem do movimento escoteiro. Mas eles sempre voltam. Quando eles completam a sua faculdade, quando já tem filho, e o filho atinge 6 anos e meio, lá vem eles de volta para trazer o filho para o movimento escoteiro e dar continuidade nessa história. É assim que vive o movimento escoteiro hoje.